Olá pessoal, que privilégio estar aqui mais uma vez no Café Mais Palavra da Comunidade Cristã da Zona Sul. Eu vou começar com uma oração. Senhor Deus, obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo que nós teremos aqui, que é curto, rápido, mas que pode deixar marcas em muitas vidas. Obrigado pelo seu cuidado sobre nós e que nós possamos entender que o Senhor está mais presente nas nossas vidas do que nós podemos imaginar e que basta um mover nosso, um desejo, uma busca para que o Senhor se faça presente nas nossas vidas e que essa palavra seja um impulsionador para essa situação. Amém? Então vamos lá, né? Existe uma passagem, né, muito famosa na Bíblia, que é aquela passagem da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Nessa passagem foram alimentados 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, que deviam ser muitos, né, naquele tempo. E essa palavra que eu vou falar, na verdade, ela não está ligada a Elsa, mas ela é uma sequência dessa passagem. Essa situação da multiplicação deve ter sido algo assim, né? Digamos, digno de um filme, né, na época, porque de fato ela fez um impacto enorme em todas aquelas vidas que estavam ali. E aí, para quem não sabe, depois desse episódio, Jesus ele sai e ele não vai celebrar com os discípulos. Os discípulos foram para um barco em meio de um lago, mas Jesus ele foi sozinho para um monte porque ele queria orar. Diferente de nós, né? Quando a gente está num momento de êxtase, de celebração, muitas das vezes a gente quer estar junto com as outras pessoas, a gente quer se desafiar, a gente quer se alegrar. Mas Jesus não. Depois desse milagre tão lindo da multiplicação, ele foi para o monte orar. E aí, a sequência desse episódio é que Jesus, no meio da madrugada, entre 3 e 6 horas, ele volta para o barco. Mas ele volta para o barco de uma forma diferente, né? Porque ele tinha ido orar num monte, então ele vai caminhando sobre as águas. E ali, naquele momento, quando os discípulos veem aquilo ali, eles acham que é um fantasma, eles se assustam, eles têm medo. E Jesus os acalmou, dizendo que era ele que estava ali, que eles não precisavam ter medo. Mas Pedro acabou duvidando, né, dessa fala de Jesus. E aí ele fala que ele gostaria de caminhar sobre as águas, caso fosse Jesus, de fato, quem estava vindo ali pelo meio das águas. E Jesus fala com ele, venha Pedro. E Pedro, naquele ímpeto, ele começa a caminhar sobre o mar, e aí ele anda sobre as águas, mas quando ele começa a pensar na condição ali do que ele estava vivendo, ele sente a força do vento, ele sente assim, poxa, sou eu que estou caminhando aqui sobre as águas. E ele vacila e ele começa a afundar. E Pedro, de repente, começa a gritar e pedir o socorro de Jesus. Socorro, Senhor! Socorro, Senhor! E Jesus, ali naquela hora, imediatamente, estende a mão, segura a Pedro e fala com ele, como é pequena a sua fé? Por que você duvidou? E aí os dois sobem no barco e o vento se acalma. E os discípulos adoram Jesus e dizem, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. E nessa passagem, que também é muito famosa, tem um itemzinho escondido dentro dela para a nossa reflexão, que é o momento que Pedro grita Jesus, né? Geralmente, quando a gente grita por uma pessoa,
é porque ela não está próxima de nós, é porque existe um distanciamento, ela pode não nos ouvir. E então a gente grita por aquela pessoa, né? E foi isso que Pedro fez. E essa atitude de Pedro, ela tipifica a atitude de alguém que não enxerga o seu Senhor de perto. Naquele momento, Pedro se sentiu sozinho e teve medo. E logo em seguida, quando ele grita, Jesus fala com ele o seguinte, Jesus estende a mão e diz, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? E aí demonstra que Jesus estava ali do lado de Pedro. Pedro estava gritando, Jesus, socorro, socorro meu Senhor. Mas Jesus estendeu a mão para ele, porque Jesus estava ali do lado dele. Jesus estava perto, pronto para socorrê-lo. E assim somos nós, né? Muitas das vezes a nossa vida ela é tomada por situações onde a gente acha que o Senhor ele está tão distante, Deus está tão distante do meu processo, né? De repente de separação do meu marido, Deus está tão distante daquele meu filho que de repente hoje é um usuário de drogas, Deus está tão distante daquele jovem que tentou um suicídio. E muitas das vezes a gente passa a nossa vida achando que Deus é muito distante de nós. Mas essa passagem mostra que Jesus estava ali, do lado de Pedro. E que basta nós buscarmos essa intimidade, essa pessoalidade junto ao Senhor. Se nós clamarmos primeiro pelo Senhor, para que Ele nos guarde, para que Ele nos proteja, para que Ele nos cerque e para que Ele cuide de nós, a mão dEle estará estendida, como esse copo aqui de água que está tão perto aqui de mim, né? E você, muitas das vezes você não confia nesse Deus. Você talvez não teve uma experiência íntima ainda, pessoal e verdadeira de escutar a voz dEle. Mas Ele está estendendo a mão dEle para você. E Ele precisa apenas que você clame pelo nome dEle. Parece difícil, né, gente? Mas na Bíblia tem um ensinamento que fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você hoje não consegue enxergar esse Deus de perto, ou se você se afastou dele e não tem, digamos assim, aquele sentimento de autoridade para clamá-lo, eu quero te dizer que a inspiração na palavra do Senhor, ela pode mudar esse seu coração. Ela pode te ensinar a adorar, ela pode te ensinar a louvar, ela pode te ensinar a pegar na mão de Jesus. Então desafie-se nessa semana, desafie-se nesse dia a estar mais perto do Senhor, a estar mais perto de pessoas que vão te edificar, que vão cuidar de você e que vão falar do amor de Deus para você. Desafie-se a ler essa palavra todos os dias, que seja um versículo, que seja um pequeno trecho, e dedique um tempo de oração. Dedique um tempo em que você vai se sentar sozinho, você e Deus, e na presença desse Deus você vai começar a colocar cada uma das suas necessidades. Deus, Ele quer estender a mão a você. Se você está gritando por socorro, olhe para Ele. Ele quer te abraçar. Ele quer ser aquele abraço que de repente você não tem ninguém para dar um abraço em você. De repente você se sente só. Mas Jesus, Ele quer cuidar de cada uma das suas situações e quer te dar esse abraço. E quer dizer que Ele é o seu melhor amigo, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Criador, que Ele um dia morreu naquela cruz, não por acaso, mas para, de alguma forma, te trazer para perto dEle. Você é especial, você é amado do Senhor, você foi criado para a honra e glória de Deus. Sê tu uma bênção.
e socorro na vida das pessoas. E dê sua mão para o Senhor, que Ele vai junto com você. Paz do Senhor.